Nossa, você finalmente terminou com aquele... Como era mesmo? Jardineiro? Perguntou Bianca, com uma taça de espumante na mão e um sorriso carregado de deboche. Renato, respondeu Larissa, virando os olhos e soltando uma risada forçada. Graças a Deus. Eu não aguentava mais fingir que aquilo fazia sentido. As amigas riram. Estavam reunidas em um bar sofisticado da Vila Olímpia, em São Paulo, rodeadas de gente vestida como se fossem personagens de um comercial de perfume caro. As luzes eram baixas. O som ambiente preenchia o ar com batidas elegantes de deep house e o ar-condicionado mascarava o calor abafado da noite paulistana. Larissa bebia seu gin tônica com gelo de hibisco, enquanto passava a unha feita no próprio queixo, como se buscasse se convencer de que estava tudo bem. Por fora parecia inabalável, mas por dentro algo tremia. Um cara simples demais para você, amiga, comentou Juliane. Bonzinho, ok, mas você é outra vibe. Imagina levar um jardineiro num evento da agência? Eu sei, disse Larissa, forçando um sorriso. Foi um erro que eu cometi por carência. Já passou, mas não havia passado. Não totalmente. Enquanto as amigas falavam sobre planos de viagens, novas marcas e lançamentos de tênis exclusivos, Larissa olhava para o nada por um instante, como se algo tivesse se perdido pelo caminho. Lembrou-se da primeira vez em que viu Renato, de camiseta branca surrada, joelhos sujos de terra e um sorriso que parecia sincero até demais. Ele trabalhava na casa de uma cliente do escritório de paisagismo onde Larissa estagiava durante a faculdade. Na época, ela achou graça do jeito como ele falava com as plantas, como se cada muda tivesse personalidade. Essas aqui gostam mais de sombra, ele disse uma vez apontando para uma fileira de samambaias. Larissa riu achando excêntrico, mas aos poucos aquilo deixou de ser engraçado. Passou a ser cativante. Ele sempre tinha algo a dizer, sobre música popular brasileira, sobre livros que lia no celular, sobre a diferença que uma árvore fazia no meio de tanto concreto. Um dia, ela comentou que gostava de maracujá, e ele apareceu com um vaso pequeno de muda para ela plantar em casa. Para adoçar os dias ruins, disse. Foi naquele gesto que Larissa sentiu algo diferente. Renato não tinha carro, não sabia usar palavras difíceis, mas tinha um cuidado com ela que ninguém jamais tivera. Por um tempo, aquilo bastou. Eles andavam de metrô, comiam pastel na feira, e ele fazia questão de levá-la até o portão toda vez, mesmo sabendo que o pai dela torcia o nariz. Mas bastou o namoro ser descoberto para que os problemas começassem. O pai de Larissa, empresário do ramo de seguros, foi direto. Você vai jogar tudo fora por um cara que poda grama? O julgamento se multiplicou. As amigas a lembravam o tempo todo de que ela podia mais, e Larissa, aos poucos, começou a acreditar. Ou talvez quisesse desesperadamente acreditar, para não sentir a culpa corroendo por dentro. No bar, já com a cabeça um pouco zonza, ela continuava fingindo que estava bem. E agora? Vai dar match só com o executivo? Brincou Bianca. No mínimo, respondeu Larissa com sarcasmo. Chega de projetos de príncipe da periferia. A frase doeu mais nela do que em qualquer um ali. Por um instante, lembrou da vez em que Renato passou a noite toda montando uma estufa improvisada só para salvar as orquídeas dela do frio intenso. Lembrou das mãos dele, calejadas, mas gentis, e da vez em que ele disse: Eu não sou muita coisa, Larissa, mas eu quero crescer. Só não sei se você vai ter paciência para esperar. Ela não teve. A noite seguiu com brindes e selfies, mas a imagem do rosto de Renato, decepcionado, a perseguia como um fantasma silencioso. Era como se entre as risadas existisse um eco daquilo que ela perdeu. Não por acidente, mas por escolha. E é nesse momento que a gente te convida. Se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Você não vai querer perder. Do outro lado da cidade, em uma rua tranquila da zona norte de São Paulo, o ar tinha cheiro de terra molhada e grama recém-cortada. O sol da manhã atravessava os galhos de uma jabuticabeira antiga, projetando sombras irregulares no chão. Renato passava a enxada devagar, sem pressa, como se cada pedaço de solo tivesse seu próprio tempo. Era assim que ele via o mundo, com paciência. Foi naquele jardim, no casarão da Dona Celeste, que ele viu Larissa pela primeira vez. Ela chegou num Uber preto, óculos escuros enormes, salto-bloco e um tablet na mão.
Andava apressada, falando ao telefone, sem prestar muita atenção no caminho. Cuidado com o degrau aí, avisou Renato, enxugando o suor da testa com o antebraço. Larissa ergueu os olhos por um segundo e assentiu seca. Nem agradeceu. Estava focada em apresentar uma proposta para o novo projeto de paisagismo que Dona Celeste encomendara para revitalizar o quintal. Ela ainda era estudante, mas tinha uma lábia afiada e um senso estético apurado. A cliente a adorava. Nos primeiros dias, ela ignorava Renato. Achava desnecessário conversar com alguém que só cumpria ordens de escavação. Mas ele ouvia cada conversa técnica com atenção. Não demorou muito para que ela notasse isso. Você está plantando essa trepadeira no lugar errado, disse Larissa, franzindo a testa ao ver as mudas encostadas na parede do lado norte da casa. Renato olhou para ela com calma. Não está errado. O sol bate mais forte desse lado à tarde. Ela cresce mais rápido aqui. Já vi isso em outras casas. Larissa retrucou citando um trecho de um artigo que lera sobre paisagismo urbano. Ele não debateu. Apenas deu de ombros e continuou. Um mês depois, a planta floresceu como nunca, enchendo o muro de flores cor-de-rosa. Foi ali que Larissa começou a observá-lo de verdade. Renato tinha uma forma silenciosa de ensinar. Ele lia nos intervalos, às vezes no celular, outras num livrinho amassado de bolso, e falava com cuidado, como se ponderasse cada palavra antes de soltá-la. O que você tanto lê? Ela perguntou um dia num tom quase provocador. Mário Quintana hoje. Ontem foi Rubem Alves, respondeu ele limpando a pá. Ela não esperava aquela resposta. Você gosta de poesia? Gosto de palavra bem usada. Gosto de coisa que não precisa gritar para ser bonita. Foi a primeira vez que Larissa sorriu de verdade, perto dele, sem defesa. Com o tempo, os dois começaram a conversar mais. Ele a surpreendia com sua curiosidade genuína, com perguntas que ninguém fazia. Queria saber como ela escolheu publicidade, o que ela sentia falta da infância, porque ela falava tão rápido quando estava nervosa. Porque eu odeio silêncio, confessou ela uma tarde. Silêncio não é ausência. Às vezes é só espaço para pensar, ele disse, regando uma fileira de lavandas. A rotina no jardim se tornou uma espécie de refúgio. Enquanto a cidade fervilhava de pressa e ambição, eles criavam pequenos rituais entre regadores, sementes e palavras. Um dia choveu forte. A energia caiu. Eles ficaram sentados na varanda de madeira, ouvindo o som das gotas pesadas nas telhas. E foi ali que ele segurou a mão dela pela primeira vez. Não houve pressa. Não houve pedido. Apenas presença. Ela não contou para as amigas. Achava que ainda era cedo. Ou talvez estivesse tentando entender o que aquilo significava. Um jardineiro? Um homem que lia poesia, sim, mas que vivia num mundo distante do dela. Mesmo assim, voltava com mais frequência. Inventava motivos para visitar o canteiro. Mandava mensagens curtas. Ele sempre respondia com gentileza e frases simples, mas cheias de sentido. Você me acalma, disse Larissa uma tarde sem encará-lo. E você me desafia, respondeu ele sorrindo. Talvez seja por isso que a gente se encontra. Naquele dia. O beijo aconteceu, discreto, quente, sincero. Foi ali, entre mudas de manjericão e vasos de cerâmica, que Larissa começou a sentir algo que ela nunca havia admitido. Ela estava se apaixonando, e o mundo dela, aos poucos, começava a mudar, mesmo que ela ainda não soubesse disso. Era sábado, fim de tarde. O céu de São Paulo se pintava de um laranja turvo, enquanto Larissa terminava de se arrumar no espelho. Vestia uma saia midi de alfaiataria e uma blusa de seda, tentando equilibrar elegância com informalidade. Era o aniversário da amiga de infância, Bruna, e ela não podia faltar. Mas havia um detalhe que lhe causava ansiedade crescente. Renato iria com ela. Tem certeza que a gente não está indo longe demais com isso? Perguntou ele sentado na ponta da cama, usando uma camisa social azul clara e um tênis novo, comprado às pressas. Longe demais com o quê? Comemorar o aniversário de uma amiga? Disse ela, ajustando os brincos. Não é isso, é... com a ideia de você me apresentar para o seu mundo. Ela não respondeu de imediato. Sabia que o medo dele fazia sentido. Sabia que ela mesma ainda não sabia como equilibrar os dois mundos em que vivia. O da origem humilde dele e o da aparência sofisticada que ela tanto batalhara para manter. Chegaram no buffet por volta das 7.
Um salão envidraçado na muca, repleto de gente bem vestida. Garçons servindo mini porções e taças de espumante, música ambiente e cheiro de perfume caro no ar. Larissa sentia os olhares. Uns curiosos, outros discretamente julgadores. O desconforto crescia a cada apresentação. Esse é o Renato, meu namorado, dizia ela ensaiando naturalidade. Alguns apenas sorriam. Outros perguntavam com sutileza cruel. E você trabalha com o que mesmo? Sou jardineiro, dizia ele com firmeza e sorriso contido. A palavra caía pesada no ar, como se revelasse algo que os outros fingiam não ouvir. Larissa sentia o estômago revirar, não por vergonha dele, mas por vergonha do que via nos olhos dos outros. Na roda de conversa de colegas da faculdade, Bianca foi direta. Nossa, Larissa, você sempre gostou de pessoas diferentes, né? Larissa forçou uma risada, mas não rebateu. Renato percebeu. Na volta para casa, o silêncio dentro do carro era denso. Você ficou desconfortável, disse ele, sem tirar os olhos da estrada. Eu fiquei com raiva. Das pessoas. Do jeito que olham, do que falam sem falar. E do jeito que você não falou nada, completou ele com a voz baixa. Ela sentiu o golpe. Sabia que ele estava certo. Renato, é difícil para mim também. Eu cresci ouvindo que precisava conquistar espaço, andar com pessoas influentes, ser alguém. Eu ainda estou tentando entender onde tudo isso me trouxe. E eu sou o que nisso tudo? Um atraso? Não fala isso, disse ela com os olhos marejando. Não é sobre você. É sobre mim, minha cabeça, minhas inseguranças. Eu só não sei como encaixar você no que o mundo espera de mim. Ele respirou fundo. Eu não quero ser encaixado em lugar nenhum. Só quero estar com você, mas não dá para estar com alguém que tem vergonha de mim. Naquela noite, Larissa mal dormiu. Rolou na cama lembrando das conversas, dos risos que dividiram, das vezes que ele a fez rir quando ela queria chorar. Lembrou também de como ele sempre foi ele mesmo. E ela estava sempre tentando ser alguém diferente. No domingo, o pai dela a chamou para almoçar fora. Foram num restaurante japonês da Chácara Santo Antônio, onde a conversa logo tomou o rumo habitual. Carreira, contatos, imagem. E o tal rapaz? Perguntou ele entre um sushi e outro. O Renato? A gente tá junto. Você sabe que não faz sentido, né? Você precisa de alguém que agregue, que esteja no mesmo patamar. Vai acabar se prejudicando por causa de uma escolha errada. Larissa olhou para o pai com olhos secos, mas o peito latejava. Ele me trata melhor do que qualquer executivo que você conheceu. E isso devia contar mais do que cargo. O pai balançou a cabeça, desaprovando. De volta em casa, Larissa se trancou no quarto. Sentia-se sufocada. Entre os olhares dos amigos, o julgamento do pai e a frustração de Renato. Ela não sabia mais quem estava tentando agradar. Mas a pergunta que a inquietava não era sobre o futuro. Era sobre agora. Ela teria coragem de sustentar o que sentia? Larissa olhava para o próprio reflexo no espelho do banheiro, enquanto a água escorria da torneira esquecida. Seu rosto parecia o mesmo de sempre. Maquiagem leve, cabelo impecável, expressão controlada. Mas por dentro, havia uma rachadura crescendo. Passaram-se 3 dias desde a conversa com o pai. 3 dias em que ela e Renato mal trocaram mensagens. As poucas que vieram dele eram curtas, educadas, mas sem calor. Ele não insistia, não pressionava, e aquilo doía mais do que qualquer briga. Na quinta-feira, ela decidiu procurá-lo. Estava exausta daquela sensação de perder algo sem lutar. Pegou um ônibus até o bairro onde ele morava, segurando firme a bolsa no colo e o coração apertado no peito. Renato morava numa casa simples, mas bem cuidada. O pequeno jardim na entrada parecia um quadro vivo. Alecrins floridos, hortênsias vibrantes e margaridas espiando por entre os vasos de barro. Era a cara dele, organizado, cheio de vida, sem pretensão. Ele abriu o portão ainda com a roupa de trabalho, uma camiseta de malha escura manchada de terra e botas de borracha. Oi, disse ela tentando sorrir. Oi, posso entrar? Ele hesitou, mas abriu passagem com um gesto sutil. Sentaram-se na varanda em cadeiras de ferro pintadas de branco, com almofadas desbotadas pelo sol. O cheiro de jasmim era forte ali. Larissa respirou fundo. Eu precisava te ver, disse ela. Pra quê? Ela engoliu seco. Porque eu sinto que a gente está escorregando por entre os dedos. E eu não quero isso.
Renato ficou em silêncio. Olhava para o chão como se estivesse escutando a terra. Larissa, você tem ideia do quanto dói ver a pessoa que você ama com vergonha de você? Eu não tenho vergonha de você. Tenho vergonha do mundo que faz você se sentir menor por ser quem é. Mas você deixou esse mundo vencer. Você abaixou os olhos quando deviam levantar. Ela sentiu a garganta arder. Eu sou fraca e orgulhosa, e burra às vezes, mas não sou indiferente. Eu senti tudo. Sinto ainda. Renato levantou devagar, caminhou até um dos vasos da varanda e começou a arrancar folhas secas com os dedos. Era o jeito dele de pensar. Eu achei que talvez com o tempo você fosse enxergar além do que seus amigos ou seu pai esperam. Mas talvez eu tenha me enganado. Talvez a gente seja mesmo de mundos que não se misturam. Larissa se levantou ferida, mas com a raiva ardendo sob a pele. Você fala como se eu fosse um robô de classe média alta. Mas você também tem orgulho, Renato. Você também se fecha. Também me julga. Eu me protejo. Porque eu já vi esse filme. A menina bem-nascida se encanta com o cara simples. Vive um romance bonito. Mas quando chega a hora de decidir, ela escolhe o que é mais confortável. Ela não respondeu. Sabia que ele estava certo, em partes. Então é isso? Você vai jogar tudo fora porque tem medo de sofrer de novo? Então, eu vou deixar ir porque a gente precisa das mesmas verdades para caminhar junto. E agora? Parece que a gente está em direções opostas. Larissa pegou a bolsa com raiva contida. O coração parecia um tambor descompassado no peito. Antes de sair, virou-se. Um dia você vai perceber que eu tentei. Que eu só precisava de tempo. Mas talvez quando isso acontecer já seja tarde. Ela saiu sem esperar resposta. O caminho de volta parecia mais longo. Os prédios altos, os carros, os ruídos de buzinas e passos apressados, tudo parecia mais duro do que antes. E pela primeira vez em muito tempo, Larissa sentiu-se pequena. Não por status nem por opinião alheia, mas por perceber que havia perdido alguém que realmente via quem ela era, por trás da armadura. Naquela noite, deitada sozinha em seu quarto, ela não chorou. Não havia lágrimas. Havia apenas um vazio quieto, como a ausência de um som que a gente não sabia que precisava, e ela sabia. Aquele silêncio ainda não era o fim, mas era definitivamente uma pausa sem promessas. Renato acordou antes do sol. Era domingo, mas seus hábitos não sabiam disso. Vestiu a velha camiseta cinza, pegou a mochila de ferramentas e saiu em silêncio. A rua ainda dormia. O céu estava acinzentado, com nuvens espessas prometendo chuva mais tarde. O ar estava úmido, carregado de umidade e de pensamentos presos. Ele caminhou até o terreno baldio da Rua dos Pessegueiros, um espaço esquecido entre dois prédios antigos. Desde o fim com Larissa, ele vinha se refugiando ali. Era como voltar ao começo de tudo, a terra, a simplicidade das mãos sujas e da esperança que brota de sementes miúdas. Renato havia conseguido autorização da subprefeitura para transformar o terreno em jardim comunitário. Começara sozinho, retirando lixo, capinando, cavando, cuidando. Os vizinhos achavam estranho no início, mas logo apareceram dois senhores aposentados, dispostos a ajudar, depois uma mãe com seus filhos pequenos. Aos poucos o espaço foi ganhando vida. Ele nunca contou nada disso a Larissa. Não por orgulho, mas porque ainda não era a hora. O projeto era dele. Mas a dor de perdê-la ainda era uma sombra que rondava cada passo. Naquela manhã, enquanto plantava girassóis perto da cerca de madeira, pensava no que ela dissera. Um dia você vai perceber que eu tentei. Talvez tivesse tentado, mas não o suficiente. Ou tarde demais. Ele não queria guardar mágoas, mas o silêncio que havia entre eles se tornava um tipo de luto. «Renato!» gritou Dona Cida do outro lado da rua, segurando um saco com cascas de legumes. «Trouxe compostagem para você.» «Obrigado, Dona Cida. Pode deixar ali perto da caixa de madeira, por favor.» Ela sorriu e atravessou a rua devagar, admirando o que ele vinha fazendo. «Isso aqui tá ficando um paraíso, menino. Uma bênção. Você devia chamar a televisão para mostrar isso pro povo. A terra não precisa de plateia para florescer. Dona Cida. Mas o povo precisa ver que ainda existe coisa bonita nesse mundo.» Renato sorriu com o canto dos lábios, mas não respondeu. Limpou as mãos e continuou trabalhando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Larissa tentava fingir normalidade. Vestia-se bem,
respondia às mensagens com emojis, ria mecanicamente em conversas com colegas. Mas havia uma opacidade nova no seu olhar. No fundo, sabia que ele não iria procurá-la. Renato era assim, firme e silencioso, inteiro. Não implorava por atenção, e aquilo a fazia perceber o valor de tudo o que jogara fora. Voltou a frequentar o café, onde os dois costumavam se encontrar, apenas para ter a sensação tola de que ele poderia aparecer. Mas ele nunca vinha. Sentia a falta da calma dele, das mãos sempre ocupadas, do jeito com que ele olhava para o mundo como quem vê valor onde ninguém mais vê. E era isso que mais doía. Perceber que havia deixado escapar um homem que não precisava ser grande para ser imenso. Que não precisava de status porque carregava integridade nos gestos. Ela passou a seguir alguns perfis de jardinagem no Instagram. Lia sobre agricultura urbana, começou a perceber flores que antes ignorava nas calçadas. Era como se os olhos começassem enfim a se abrir. Mas nada disso diminuía o buraco que ele deixara. O quarto estava arrumado, o celular cheio de notificações, a vida seguia em marcha. E ainda assim tudo soava, oco. No fim da tarde, sentada no parapeito da janela, viu a chuva finalmente cair. Gotas grossas, barulhentas, molhando os telhados da Vila Mariana. E por algum motivo inexplicável, ela se lembrou da primeira vez em que os dois dividiram um guarda-chuva quebrado no meio da rua, rindo como duas crianças. Na época, ela achava que aquilo era só um acaso romântico. Hoje entendia que era o reflexo da simplicidade que ele oferecia, e que ela não soube segurar. Enquanto a chuva engrossava, uma certeza brotava. Ela ainda não estava pronta para desistir, mas algo dentro dela dizia que, desta vez, não bastava querer. Na manhã de segunda-feira, Larissa chegou pontualmente ao novo estágio na agência Altitude, um dos nomes mais cobiçados do mercado publicitário. O prédio moderno na Faria Lima tinha recepção envidraçada, café com barista próprio e um ambiente tão estéril quanto sofisticado. Aquilo era o sonho de qualquer estagiário, e o dela também até bem pouco tempo. Sentou-se em sua estação de trabalho, um espaço minimalista com cadeiras ergonômicas e computadores de última geração. Ainda não conhecia ninguém, mas logo foi recebida com um sorriso simpático por Luana, supervisora do time criativo. Bem-vinda, Larissa. Aqui é tudo muito dinâmico, viu? Todo mundo corre. Todo mundo entrega. Só não vale tropeçar, disse ela com um tom meio brincalhão, meio alerta. Larissa sorriu de volta. Estava disposta a mostrar serviço. Queria com todas as forças fazer dar certo. Ela precisava disso, de um recomeço, de algo que a validasse depois de tudo que perdeu. Nos primeiros dias, mergulhou no trabalho. Acordava cedo, chegava antes do horário, ficava até mais tarde. Produzia textos, revisava apresentações, fazia café para os diretores sem reclamar. Mas o ritmo era esmagador e a cultura do lugar competitiva ao extremo. Aqui é um ambiente de predadores, ouviu um colega cochichar na copa. Ou você morde ou vira almoço. Apesar disso, ela tentava manter a calma. Não queria repetir os erros do passado, mas a pressão era constante. O julgamento silencioso e o cansaço emocional acumulava-se como poeira em prateleira esquecida. Certo dia, foi chamada para apresentar uma proposta de campanha para uma marca de cosméticos veganos. Havia passado a noite em claro preparando o material. Sentia-se pronta, mas durante a reunião, o diretor criativo, um homem sarcástico e impaciente, interrompeu sua fala com um bocejo teatral. Larissa, isso aqui tá parecendo trabalho de faculdade. Raso, previsível e cheio de clichês, ela travou. As bochechas queimaram. Tentou argumentar, mas ele já havia perdido o interesse. Refaça do zero. E tenta não romantizar tanto. Isso aqui é mercado real, não diário de poesia. Saiu da sala com o coração disparado. Não chorou. Pelo menos não ali. No banheiro, encostou-se na porta e inspirou fundo. O ar tinha cheiro de perfume forte e papel toalha molhado. Pela primeira vez, ela se perguntou: será que todo esse esforço valia a pena? Aquilo que tanto desejava, o status, o prestígio, a validação, parecia agora frio, indiferente, inalcançável. Na semana seguinte, um erro técnico numa arte final atrasou a entrega de uma campanha. Ela assumiu a falha, embora parte da culpa fosse de outra equipe. E no fim do mês foi desligada sem cerimônia. A gente gostou muito do seu empenho, mas estamos buscando outro perfil.
disse a mesma supervisora que antes a acolhera com um sorriso. Saiu da agência com a pasta nas mãos e um vazio no peito. A avenida fervilhava de carros, buzinas e gente com pressa. Mas ela caminhava devagar, como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. Parou numa lanchonete simples na Rua dos Pinheiros. Pediu um pão na chapa e um café preto. Olhou ao redor. Mesas de fórmica, gente rindo, conversas soltas. Pela primeira vez em dias, se sentiu em paz. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Ali estavam imagens antigas com Renato, no Parque da Luz, sorrindo entre as árvores. Na casa dele, cuidando das plantas. Numa feira, rindo com um pastel na mão. Ela tocou a tela devagar, como se cada imagem fosse uma ferida aberta e, ao mesmo tempo, um refúgio. Pensou em tudo que perdeu, em tudo que negou, em tudo que evitou por medo de parecer pequena. Mas agora, o que parecia pequeno era esse mundo que ela tanto lutava para entrar. Um mundo onde tudo era aparência, onde os erros eram descartados, onde ninguém realmente via ninguém. E foi ali, com o gosto amargo do café ainda na boca, que ela entendeu. Não era só Renato que ela havia perdido. Era a própria versão dela que conseguia respirar. A notícia do desligamento da agência se espalhou rápido entre os círculos que Larissa frequentava. Não porque as pessoas comentassem diretamente com ela, mas porque, de repente, os convites cessaram. Os grupos do WhatsApp silenciaram. As conversas nas redes sociais, antes frequentes, viraram visualizações sem resposta. Ela passou os dias seguintes em casa, de moletom, com os cabelos presos de qualquer jeito, e a mente num espiral silencioso de pensamentos. Tentava não se deixar abater, mas era difícil evitar o sentimento de fracasso que se acumulava como poeira nos cantos da sala. A mãe percebia sua apatia, mas evitava comentar. O pai, ao saber da demissão, resumiu tudo a uma frase. Isso é o que dá se distrair com romances sem futuro. Você tem que focar, Larissa apenas assentiu, sem discutir. Estava cansada demais para se explicar. Naquela semana, uma ex-colega da faculdade, Vanessa, conhecida pela empáfia, postou uma foto com a equipe da Altitude em um rooftop, brindando o sucesso de uma campanha. A legenda dizia: "Enquanto uns caem, outros crescem." Larissa leu, releu e por um segundo se perguntou se aquilo era indireta. Mas mesmo que não fosse, doeu como se fosse. Desligou o celular e o deixou virado para baixo. Numa terça-feira abafada, resolveu sair para espairecer. Caminhou até o Parque Ibirapuera. O céu estava nublado, o ar úmido, e os corredores de sempre já faziam suas voltas diárias ao redor do lago. Sentou-se num banco de concreto sob uma árvore e ali ficou, observando as famílias, os casais, os velhos solitários com seus livros. Sentia-se desconectada de tudo, até que viu, no banco ao lado, uma garotinha brincando com um vaso pequeno de suculentas. Devia ter uns 5 anos. Estava ali com a avó que explicava: "Essas plantinhas não gostam de muita água, mas gostam de luz. São fortes, mas precisam de cuidado, igual gente." Larissa sentiu um nó na garganta. Pegou o celular e digitou o nome dele. O dedo ficou pairando sobre o botão de chamada, mas não apertou. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope branco sobre a escrivaninha. Era da administradora do condomínio onde morava. Uma notificação de reajuste. O valor do aluguel aumentaria a partir do mês seguinte. Ela riu. Um riso curto, desesperado. Sem trabalho, sem plano, com orgulho ferido e o coração em ruínas, Larissa sentia como se o chão sob seus pés estivesse cedendo. E pela primeira vez, pensou seriamente em desistir de tudo aquilo. Talvez voltar para o interior. Talvez morar com a mãe por um tempo. Talvez desaparecer um pouco. Mas algo dentro dela, frágil e insistente, ainda resistia. Não era orgulho. Era desejo de sentido. Na manhã seguinte, vestiu uma calça jeans surrada, camiseta branca e tênis. Saiu sem destino, mas com uma vontade estranha de ver o mundo com olhos novos. Pegou um ônibus, desceu onde sentiu vontade. Parou numa banca de jornal. Comprou um pastel numa feira. Sentou-se numa praça movimentada e ficou ali, apenas observando a vida. E então, como se guiada por um ímã, acabou desembocando na Zona Norte. As ruas mais simples, os comércios de bairro, as famílias conversando na calçada. Era um lugar mais real, menos aparência, mais gente. Passou por uma rua
onde havia um terreno cercado por uma cerca de madeira improvisada. Dentro, um jardim cheio de vida. Crianças correndo. Uma senhora plantando mudas com uma menina. Um senhor regando violetas com um balde de plástico. Ela se aproximou do portão. Uma placa pendurada dizia: Jardim Comunitário Viver Bem. Um cartaz ao lado anunciava: Precisa-se de voluntários. Larissa sentiu o peito acelerar. Leu novamente. E pela primeira vez em semanas, algo pulsou diferente. Ela não sabia se ele ainda estava lá. Não sabia se ele fazia parte daquilo. Mas, de algum modo, aquele lugar parecia ter um pedaço dele, da forma, da essência, da beleza que ele sabia criar sem esforço. De repente, uma ideia atravessou seus pensamentos, como um raio inesperado de luz num céu nublado. E se o recomeço dela estivesse naquele lugar onde as raízes ainda encontravam chão? Na manhã seguinte, Larissa voltou ao Jardim Comunitário Viver Bem. Dessa vez com um propósito. Vestia uma camiseta de algodão, calça leve e tênis simples. Nada de acessórios, maquiagem ou pressa. Apenas um desejo honesto de estar ali. O portão estava entreaberto. Lá dentro, o som era de conversa baixa, pá batendo na terra, crianças rindo ao fundo. Um cheiro de hortelã e terra molhada preenchia o ar. Era como entrar num universo paralelo dentro da cidade. Com licença, disse ela, ao se aproximar de uma senhora de cabelo grisalho, ajoelhada ao lado de uma horta. A mulher olhou para cima e sorriu. Oi, filha. Veio ajudar? Se eu puder, sempre pode. Aqui tem espaço para todo mundo. Me ajuda com essas mudas de alface? Tão querendo se firmar, mas tão preguiçosas. Larissa riu. Pegou as ferramentas que a mulher apontou e se ajoelhou, ainda meio desajeitada. Sentiu a terra fria sob os dedos, o joelho rangendo, o suor escorrendo pela nuca. Mas havia uma estranha sensação de paz em tudo aquilo. Eu sou a Dona Cida, e você? A Larissa. Nome bonito. Primeira vez aqui, Tauski Imbasirse, segunda. Mas primeira como voluntária. Então seja bem-vinda, Larissa. Aqui ninguém é chefe de ninguém. A terra é que manda. Durante a manhã, Larissa regou plantas, limpou canteiros e ouviu histórias. Crianças se aproximavam, curiosas, querendo saber se ela era nova moradora ou amiga do tio Renato. Ao ouvir aquele nome, o coração deu um salto. O Renato ainda vem aqui? Vem, sim. Foi ele que começou isso tudo, minha filha. Esse jardim é sonho que virou chão por causa dele. Ele vem hoje? Deve vir mais tarde. Mas não sei se está no turno da manhã. Quer deixar recado? Larissa negou com a cabeça. Ainda não era hora. Trabalhou até o início da tarde. Sentou-se num banco de madeira para descansar, bebendo água de um filtro de barro comunitário. As mãos sujas de terra, as unhas quebradas. E, curiosamente, ela não se importava. Você leva jeito, disse Dona Cida, sentando-se ao lado. Gente que acha que não sabe fazer nada com a mão, mas tem coração no gesto. Larissa olhou em volta. O jardim era simples, mas cheio de vida. Pessoas comuns, cada uma contribuindo com o que podia. Não havia cargos, hierarquia, status, apenas cooperação. E ali, no meio da simplicidade, ela encontrou uma parte de si que achava ter perdido. Na semana seguinte, voltou. E na outra, passou a ajudar nos mutirões, participar das conversas, aprender sobre compostagem, poda, ervas medicinais. Conectou-se com as pessoas, ouviu histórias de superação, de luta, de recomeço, histórias reais, sem filtros. Nunca perguntava por Renato, mas toda vez que chegava, seu olhar o procurava. E toda vez que ele não estava, um silêncio se instalava em algum canto dentro dela. Até que, numa manhã de sábado, enquanto reorganizava mudas ao lado de um grupo de crianças, ouviu uma voz familiar às suas costas. Esse manjericão aí gosta de sol, mas não de vento direto. O mundo parou por um instante, virou devagar, e ali estava ele. Camiseta escura, barba por fazer, uma expressão serena e cautelosa. Renato. Oi, Larissa. Eu vim ajudar. Eu vi. Os olhos dele percorriam o espaço como se evitassem encará-la direto. Ela, por outro lado, sentia o coração bater como se quisesse sair pela boca. Isso aqui é incrível. Você conseguiu. Não fui só eu. Muita gente acreditou junto. Mas obrigado. Houve um silêncio tenso, não hostil, mas cheio de coisas não ditas. Eu não vim atrás de você, disse Larissa com a voz baixa. Quer dizer, vim atrás do que você me mostrou um dia, que existe vida fora da bolha.
que vale a pena colocar a mão na terra. Renato assentiu ainda sério. E encontrou? Ela sorriu tímida. Tô tentando. Todo dia um pouquinho. Renato olhou nos olhos dela pela primeira vez desde que chegara. Havia ali algo novo. Não era mágoa. Não era perdão. Era reconhecimento. Bom, então seja bem-vinda. O jardim é de todo mundo. E sem dizer mais nada, ele voltou a trabalhar. Ela permaneceu ali olhando ele se afastar entre as plantas. E entendeu que, naquele momento, estar perto já era o bastante. Desde o reencontro com Renato no jardim, Larissa passou a chegar mais cedo. Acordava com disposição inédita, colocava o tênis antes mesmo de pensar no celular e atravessava a cidade com uma leveza que não sentia há muito tempo. Não havia promessas, nem reconciliação explícita, mas havia presença. Ele estava lá e ela também. Dividiam o mesmo espaço, as mesmas ferramentas, a mesma terra. E aos poucos aquilo bastava. Nas primeiras semanas os diálogos eram breves, objetivos. Pode usar essa enxada aqui. Ele dizia, obrigada. Cuidado com o pé, tem uma raiz aí. Ela respondia, mas com o tempo o tom mudava. As pausas entre as frases ficavam mais longas, mais cheias de significado. E num dia de sol forte, enquanto os dois esticavam uma tela de proteção para as mudas mais sensíveis, ela arriscou. Renato, você ainda escreve? Ele sorriu de canto sem olhar direto. Às vezes, quando a cabeça aperta e a palavra escapa, eu lembro de uma vez que você me mostrou um texto seu. Era sobre silêncio. Você dizia que o silêncio era um tipo de linguagem, lembra? Ainda acho. A gente se acostuma demais a falar e esquece de escutar o que fica no espaço entre as frases. Larissa assentiu. E ali, naquele instante, soube que não precisava pedir desculpas ainda. Primeiro ela precisava aprender a ouvir de verdade. Dona Cida, sempre atenta, notava a transformação. Esse menino ainda tá magoado, viu? Mas tá de olho. Ele nunca ficaria num lugar onde o coração não tivesse esperança. Eu sei, Dona Cida, e não quero apressar nada. Só quero estar aqui inteira. Então tá no caminho certo. Quem planta com verdade, colhe paz. Com o tempo, Larissa começou a liderar pequenas tarefas. Organizou um mutirão de pintura dos pneus, que serviam de floreiras, criou uma planilha de plantio por estação, até sugeriu uma pequena oficina para crianças aprenderem sobre temperos e cheiros. Renato observava tudo com uma mistura de admiração e cautela. Ainda não se permitia confiar por completo, mas era impossível não reconhecer o brilho genuíno nos olhos dela ao falar com os moradores. Larissa havia mudado, não com palavras, com ação. Um dia, ao final da tarde, ele se aproximou com 2 garrafinhas de água. Obrigado por ter arrumado as etiquetas dos canteiros. Tava uma bagunça. Eu quis deixar mais fácil para as crianças. Elas ficam animadas em saber o nome das coisas. Você tem jeito com elas. Eu gosto da curiosidade que elas têm. Não tem medo de perguntar nem vergonha de errar. Renato olhou para ela com mais firmeza, como quem vê pela primeira vez algo que estava diante dos olhos o tempo todo. Eu sei que você não veio aqui por mim, mas estou vendo o que você está fazendo. E eu respeito isso. Ela sorriu emocionada. A garganta apertou. Eu me perdi, Renato. E demorei para admitir. Mas aqui eu comecei a me lembrar de quem eu era antes de querer agradar todo mundo. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras pesassem mais do que pareciam. Eu também errei. Fui duro. Me fechei. Mas foi porque doeu demais ver você me olhar como se eu fosse pequeno. Eu nunca achei você pequeno. Só tive medo de parecer menor ao seu lado. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. E agora? Agora. Eu só quero seguir cuidando desse lugar, das pessoas, de mim. E se um dia você quiser, talvez... Da gente, ele estendeu a garrafinha d'água. A gente começa por aqui. Um gole de cada vez. Ela aceitou com os olhos marejados. Não houve abraço nem beijo, mas houve um passo, um gesto. E às vezes, isso é o que define quando um recomeço começa a ser possível. Na semana seguinte, uma movimentação incomum tomou conta do Jardim Viver Bem. Cadeiras sendo organizadas, cartazes sendo afixados, crianças ensaiando canções simples e adultos se dividindo em tarefas. Um jornalista da TV Cultura faria uma matéria sobre projetos de impacto social em São Paulo. E o jardim havia sido escolhido como um dos exemplos. Larissa,
Mesmo surpresa, não hesitou em se oferecer para ajudar na organização. A repórter quer entrevistar o idealizador, avisou Dona Cida, enquanto cortava fitas coloridas. E quem mais poderia ser, senão o nosso Renato? Renato, que ouvia de longe, balançou a cabeça. Eu não gosto dessas coisas, Dona Cida. Câmera me trava. Isso aqui não foi feito para aparecer. Mas às vezes mostrar o que é bom ajuda a espalhar mais coisa boa, meu filho. Não é vaidade, é partilha. Larissa se aproximou sem invadir. Se servir de consolo, a repórter também vai conversar com as crianças. E com a Cida. Não precisa ser um discurso. Só fala do que você ama. Ele olhou para ela com um ar resignado. Sabia que não ia escapar. Tá bom. Mas nada de palanque. Se eu tropeçar nas palavras, alguém me salva. Eu salvo, respondeu Larissa sem hesitar. Na manhã da reportagem, o céu estava claro, com poucas nuvens e um vento leve que fazia as folhas dançarem. A equipe de TV chegou pontualmente, montando tripés, microfones, ajustando luzes. As crianças estavam eufóricas, correndo entre os canteiros, mostrando as plantas como se fossem troféus. Renato vestiu a camiseta verde do projeto, os cabelos penteados com esforço e os olhos atentos a cada detalhe. A entrevista começou com planos gerais do espaço. A repórter, simpática e articulada, conduzia com sensibilidade. Entrevistou Dona Cida, ouviu histórias das mães voluntárias, riu com as crianças. E então chegou a vez dele, Renato Rocha, idealizador do Jardim Comunitário Viver Bem. Conta pra gente como tudo isso começou. Ele hesitou por um segundo, mas logo encontrou o tom. Começou com dor e vontade de transformar. Quando a gente perde algo que parecia essencial, ou alguém, às vezes a gente precisa cavar fundo, disse ele com a voz firme, porém contida. Larissa observava à distância, segurando pranchetas com os horários das falas. Mas era como se cada frase dele perfurasse o peito. Eu cresci ouvindo que terra suja, que planta é só enfeite. Mas aqui eu vi gente se curando ao ver uma muda brotar. Vi criança que nunca teve quintal plantando o primeiro manjericão. Vi vizinho que não se falava dividindo mangueira. A repórter tocada insistiu. E pessoalmente, o que esse espaço significa para você? Renato demorou alguns segundos. Significa recomeço e gratidão, porque teve uma pessoa que um dia me inspirou a olhar além da superfície, mesmo que depois tenha ido embora. Ela me fez acreditar que o que parece simples pode ser essencial. Então, esse jardim também é para ela. Larissa sentiu os olhos se encherem, mas manteve-se firme e discreta no seu canto. A entrevista seguiu leve e bonita. Ao final, a repórter elogiou o espaço, elogiou a comunidade e fez uma última pergunta. Qual a maior lição que você tirou de tudo isso? Renato sorriu olhando para o horizonte. Que a gente colhe o que cultiva, mesmo quando demora, mesmo quando parece que não vai dar certo. Se tiver raiz, uma hora floresce. Ao encerrar a gravação, todos aplaudiram. O jardim estava em festa. As crianças ganharam suco e bolo de cenoura. Os adultos tiravam fotos. E Larissa, no meio da alegria, ficou em silêncio, observando Renato conversar com moradores, rir, ser abraçado. Era como ver uma árvore adulta, firme, cheia de frutos, depois de ter sido apenas uma semente esquecida na terra. E ela sabia. Aquela declaração não precisava de nome. Mas ela ouviu cada palavra como se fosse única destinatária. Depois da entrevista, o Jardim Viver Bem ganhou notoriedade. Pessoas de outros bairros começaram a visitar o espaço. Alunos de escolas públicas agendaram visitas. A prefeitura enviou representantes interessados em ampliar o modelo. Mas, entre tudo isso, Larissa continuava com o mesmo ritual. Chegar cedo, regar mudas, conversar com as crianças, anotar ideias. Naquela semana, ela decidiu organizar uma pequena exposição das histórias das pessoas que frequentavam o jardim. Escreveu textos curtos, imprimiu fotos, pendurou tudo em barbantes com prendedores de roupa. Queria que cada um se visse ali, que reconhecessem que eram parte de algo maior. Enquanto colocava os últimos retratos, Renato se aproximou. Isso tá bonito, Larissa. Ficou sensível. Achei importante mostrar que o jardim é feito de gente. Gente que carrega coisa demais nas costas, mas que ainda acredita. Ele olhou para uma das fotos, onde aparecia uma senhora sorrindo ao lado do neto, ambos segurando uma muda de alecrim.
Essa aí perdeu o marido na pandemia. Ficava trancada em casa. Agora vem todo dia. Disseram que ela voltou a cantar. Larissa sorriu, mas não disse nada. Os dois ficaram ali, observando a pequena exposição improvisada. Eu vi a matéria na TV ontem à noite, disse ela baixando os olhos. Eu também, respondeu ele. Minha mãe ligou chorando. Disse que nunca achou que ia ver o filho falando na televisão. Você falou com tanta verdade, Renato. Tocou fundo. Principalmente aquela parte. Ele a olhou sério, mas com um brilho brando nos olhos. Eu falei o que precisava ser dito. Sem nome, sem cobrança. Só sentimento. Eu entendi. E agradeço. Por não me excluir daquela história. Seria impossível excluir. Você foi parte da semente. Larissa respirou fundo e, com a coragem de quem já desceu ao fundo de si, encarou o que precisava dizer. Eu fui egoísta, orgulhosa, covarde. E passei muito tempo me culpando. Só que eu percebi que culpa não rega nada. Só seca, então eu tô aqui tentando ser outra coisa. Tentando ser alguém que planta. Você tem feito isso, respondeu ele com a calma de quem já chorou tudo o que tinha. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi. O quê? Por que você não lutou por mim? A pergunta bateu forte. Larissa demorou, mas respondeu. Porque eu achava que você ia me rejeitar. Que eu não merecia mais o que a gente teve. E no fundo porque eu estava com medo de ver você tão bem, sem mim. Renato assentiu, como quem entende mais do que quer admitir. O que a gente teve foi real, mas foi machucado. Não sei se tem como voltar a ser o que era. Eu também não sei, disse ela. Mas talvez a gente não precise voltar. Talvez a gente possa reconstruir. Ele suspirou, cruzando os braços. Você quer isso? Eu quero andar ao seu lado. Sem roteiro, sem pressa, sem esconder. Só com verdade. Um silêncio envolveu os dois. O fim de tarde tingia o céu de tons dourados, e uma brisa leve balançava os retratos pendurados nos barbantes. Amanhã vai ter mais uma turma de crianças aqui, disse Renato, desviando o olhar. Se quiser conduzir a oficina, pode ficar à vontade. Elas adoram você. Eu adoraria. E depois, se quiser, a gente pode tomar um café ali no boteco da esquina. É simples, mas o pão na chapa é o melhor da região. Ela sorriu. Era um convite tímido, mas era mais do que isso. Era uma mão estendida. Eu topo. Desde que você me conte mais um dos seus textos. Só se você prometer não rir se eu gaguejar. Prometo, mas não prometo não me emocionar. Renato baixou a cabeça, sorrindo. Entre eles ainda havia cautela, mas agora também havia espaço. Um solo novo, fértil, onde o que fosse verdadeiro teria chance de brotar outra vez. Naquela noite, Larissa chegou em casa mais leve do que em meses. Havia algo diferente no ar. Uma paz que não era ausência de problemas, mas presença de sentido. Sentou-se na cama, pegou o controle e ligou a TV, sem muita intenção. Estava passando o telejornal local, e então ali, sem aviso, viu o jardim. O quadro especial crescendo com a cidade começava. Imagens do Jardim Viver. Bem coloriam a tela. As crianças sorrindo, Dona Cida contando sobre o início, os canteiros vivos, os detalhes das oficinas. O coração de Larissa acelerou. Um projeto que nasceu de um terreno esquecido, mas ganhou vida pelas mãos de um jardineiro persistente e uma comunidade unida, narrava a repórter. Então apareceu ele, Renato, de camiseta simples, mãos calejadas e olhar firme. A mesma entrevista que ela assistira de longe, agora em rede aberta. Só que havia algo diferente em vê-lo ali, na intimidade da própria sala. A gente não está só plantando flor, está plantando cuidado, plantando tempo, plantando outro jeito de viver junto, dizia ele, com aquela calma que parecia vinda do chão. Larissa apertou o travesseiro contra o peito. Sentiu os olhos arderem. Cada palavra dele entrava como um raio de sol por entre frestas antigas de dor. Teve gente que veio aqui pela primeira vez com vergonha de sujar a mão. Hoje não consegue passar uma semana sem regar uma muda. É disso que a gente está falando, pertencimento. As imagens cortavam para risadas, mãos se encontrando, crianças correndo atrás de borboletas. E então, no momento que ela não esperava, a repórter perguntou: teve alguém que te inspirou a fazer isso tudo? Renato hesitou. Mas depois, com os olhos fixos na câmera, disse: teve sim.
Uma pessoa que um dia me mostrou que até a dor tem raiz e que mesmo quando a gente é deixado de lado, ainda pode florescer. Ela não está mais aqui como antes, mas esse jardim também é dela. Larissa desabou em lágrimas. Não era sobre ele perdoá-la ali ao vivo. Era sobre reconhecer que, mesmo com tudo o que aconteceu, o amor não havia sido apagado. Tinha sido transformado. Ela sentiu como se ele tivesse aberto uma janela dentro dela. E pela primeira vez em muito tempo, não tentou fugir da emoção. Na manhã seguinte, o vídeo da reportagem já circulava nas redes sociais. Recebia mensagens de amigos e ex-colegas. Você viu isso? Ele é incrível. Nossa, que orgulho. Você fazia parte desse projeto? Larissa respondia com um simples sim, mas por dentro algo vibrava mais fundo. Não era vaidade, era identificação. Mais tarde, já no jardim, foi recebida com abraços. Dona Cida lhe entregou uma cópia da matéria impressa, para guardar. Isso aqui vai longe, menina. Renato ainda não havia chegado. Ela arrumou os canteiros, organizou ferramentas e preparou uma nova dinâmica para as crianças, que usariam folhas e flores para montar painéis de colagem. No fim do dia, quando o movimento já estava diminuindo, ele apareceu. Os dois se encontraram no meio do espaço, entre fileiras de alecrim e lavanda. Eu vi a matéria, disse ela. Imaginei. Você falou com tanta verdade. Me tocou muito. Eu chorei. Renato sorriu sem ironia. Não falei nada que você já não soubesse. Só que dessa vez eu consegui dizer. Larissa respirou fundo. Eu nunca me senti tão vista. E tão responsável por algo bonito. Obrigada, ele fez que sim com a cabeça. E depois de um breve silêncio, completou. Obrigado você por voltar. Por ficar. Por ter coragem de mudar. A coragem foi sua. Eu só fui atrás daquilo que, no fundo, eu sabia que era real. Os dois ficaram ali por alguns instantes, lado a lado, sem encostar. Mas era como se já estivessem juntos. Pela primeira vez. Sem máscaras, sem pressa, sem medo. E Larissa entendeu que, mesmo que a história deles ainda estivesse em construção, já havia beleza suficiente em tudo o que haviam reconstruído até ali. A tarde avançava devagar quando Larissa decidiu que não podia mais adiar. Passara dias observando, ajudando, convivendo. Estava ao lado de Renato de novo, mas com um peso ainda não resolvido. Algo precisava ser dito. Não por orgulho, nem por esperança de resposta imediata, mas por verdade. Esperou o fim das tarefas. O jardim já se acalmava, com os últimos raios do sol pintando de dourado as folhas. Renato lavava as mãos na torneira do canto quando ela se aproximou, com um nó na garganta e os olhos firmes. Renato. Assim tu que escabas sim dar escamaça. A gente pode conversar um pouco? Ele a encarou, enxugando as mãos no pano que trazia no bolso. Claro. Foram até o banco de madeira que costumavam usar nos intervalos. Sentaram-se lado a lado com espaço entre eles, mas sem distanciamento. Larissa respirou fundo, procurando palavras que coubessem na boca, sem transbordar pelos olhos. Eu vim aqui hoje. Não para pedir nada, nem perdão nem resposta. Eu só precisava dizer o que guardei por tempo demais. Renato ouviu em silêncio. O vento soprava leve, como se até o mundo parasse para escutar. Eu te deixei porque tive medo. Medo de ser julgada. Medo de parecer pequena, medo de não ter controle. Cresci ouvindo que sucesso era andar com gente influente, vestir tal roupa, falar de tal jeito. E você? Você era tudo o que me tirava desse roteiro. Ela parou tentando conter a emoção. Mas o que eu não entendi na época é que o que você me oferecia era exatamente o que eu precisava. Espaço para ser eu. Sem exigência, sem moldura. E eu joguei isso fora como quem descarta uma flor ainda viva. Renato abaixou os olhos, apertando as mãos no colo. Eu sofri, Larissa, muito. Fiquei tentando entender o que eu fiz de errado. Se eu tinha falado demais, se minha roupa incomodava, se era o meu jeito de ser. Até que um dia, eu parei de tentar e comecei a plantar. Ela assentiu com lágrimas já descendo. Eu vi e me emocionei. Você transformou a dor em beleza e me ensinou mesmo à distância que a gente também pode recomeçar. Renato ergueu os olhos agora mais suaves. E o que você quer agora? Larissa não hesitou. Quero caminhar ao seu lado, se você ainda quiser. Mas não como antes. Não para voltar ao que éramos. Quero começar de novo, com quem somos hoje.
O silêncio entre eles não era desconfortável. Era profundo. Eu tenho medo, Larissa, confessou ele. Medo de me abrir e se tudo ruir de novo. Medo de você mudar de ideia. Medo de me iludir. Eu também tenho. Mas a diferença é que hoje eu sei que coragem não é ausência de medo. É escolher agir apesar dele. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia ali uma brandura nova. E se a gente tentar? Do jeito que der? Um passo por vez? Um passo por vez, ela sorriu e ele também. Eu ainda tenho muito a curar, disse Larissa. Mas se você deixar, quero que seja perto de você. E não para te puxar para baixo, mas para te acompanhar. Renato estendeu a mão devagar. Ela segurou. E ali, entre as palmas abertas, selaram o início de algo que não precisava de nome. Apenas presença. O vento aumentou levemente, balançando as folhas do mamoeiro recém-plantado no canto do jardim. Ao longe, crianças ainda corriam, gargalhavam, e uma senhora regava as flores com um balde pequeno. E Larissa sentiu. Pela primeira vez, ela não era uma visitante naquele mundo. Era parte dele. Não porque ele a aceitava, mas porque ela, finalmente, havia se permitido ficar. Na segunda-feira, Larissa acordou com uma sensação diferente. O corpo cansado, sim, mas a alma tranquila. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, o peso do mundo não estivesse mais inteiro sobre os ombros. Havia uma leveza nova, não porque os problemas haviam sumido, mas porque o medo de não ser suficiente havia começado a calar. Tomou café em silêncio, observando a luz que entrava pela janela da cozinha. Pegou um caderno antigo e começou a anotar ideias, não para uma campanha publicitária, nem para um plano de negócios, mas para um projeto social. Começou a escrever. Educação verde, oficinas para jovens de periferia sobre cultivo urbano, sustentabilidade e autonomia alimentar. Sentia que aquele era o caminho. Algo que unia tudo o que aprendera com Renato, com o jardim, com a dor e com o amor. Mais tarde, ao chegar no Viver Bem, encontrou Renato plantando mudas de pitanga ao lado de 2 adolescentes. Sorriu ao vê-la sem dizer nada. Era um sorriso de aceitação, de rotina compartilhada. Você sabia que pitangueira dá flor branca antes de dar fruta? Perguntou ele. Não sabia. Então ela floresce antes de oferecer? Sempre. Como se ela dissesse, olha, antes de te dar o que tenho de melhor, vou te mostrar que sei ser bonita também. Larissa sorriu, tocada. Acho que eu tô tentando florescer. E tá conseguindo. Passaram o dia envolvidos em pequenas atividades. Ela conduziu uma roda com as crianças sobre cheiros da infância. Elas riram, cheiraram hortelã, alecrim, manjericão. Uma menina disse que o cheiro de alecrim lembrava o travesseiro da avó. Um menino disse que hortelã lembrava o dia que teve febre e a mãe fez chá para ele. E Larissa pensou, talvez seja isso. Talvez ensinar não seja despejar conteúdo, mas lembrar pessoas do que elas já sabem, mas esqueceram. No fim da tarde, Renato se aproximou com 2 garrafinhas de suco natural. Sentaram-se no mesmo banco de madeira de sempre. Os gestos entre eles agora eram mais naturais. A presença um do outro já não era tensão, era abrigo. Eu pensei em abrir um espaço educativo, disse Larissa olhando o horizonte. Não um colégio. Um centro de oficinas, de práticas sustentáveis, de reconexão. E queria fazer isso aqui na Zona Norte. Com gente da comunidade. Com você, se quiser. Renato a olhou surpreso. Você tem certeza? Tenho. Eu vivi tempo demais num mundo que me dizia o que eu devia querer. Agora eu quero fazer o que faz sentido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse, eu topo. Se for para plantar gente, eu topo tudo. Os 2 riram. E ali, sem rótulo, sem beijo, sem cena de novela, começaram um novo tipo de laço, mais maduro, mais real. Não mais baseado na ideia de se encaixar, mas na vontade de se somar. No dia seguinte, Larissa começou a rascunhar o projeto com a ajuda de Dona Cida, de uma professora aposentada que frequentava o jardim e até de 2 jovens que sabiam mexer com internet e redes sociais. Renato cuidava do solo, mas também se oferecia para construir a estrutura física. Eles não estavam reatando apenas um romance, estavam semeando uma proposta de vida. E Larissa sabia. Talvez a história deles não tivesse o final feliz dos contos de fadas, mas ela preferia assim, porque o que estavam vivendo agora não era final.
Era a escolha diária, uma escolha que exigia coragem, escuta, humildade, paciência e, acima de tudo, presença. Na manhã do sábado seguinte, o Jardim Viver Bem estava mais cheio do que nunca. Barracas coloridas foram montadas, faixas penduradas com frases escritas pelas crianças, vasos enfileirados ao longo da cerca. Era a inauguração oficial da nova ala do projeto. Um espaço educativo que unia sustentabilidade, arte e cultura local. Larissa observava tudo com os olhos brilhando. Havia passado semanas coordenando tudo ao lado de Renato, de Dona Cida e dos moradores. Nada de grandes patrocínios, apenas união e trabalho coletivo. Renato surgiu entre as pessoas com uma muda nas mãos. Pitangueira. Aquela que floresce antes de dar fruto, disse estendendo o pequeno vaso. Larissa pegou com cuidado. É para plantar aqui? Não, é para você levar. Como símbolo, que tudo que você fizer floresça primeiro. Ela sorriu emocionada. Ao redor, o burburinho da comunidade preenchia o ar com vida. Mães conversando, crianças correndo, adolescentes organizando dinâmicas. E no meio de tudo, eles. Não como protagonistas, mas como parte do todo. Você lembra do dia em que eu te falei que tinha medo de parecer menor ao seu lado? Perguntou Larissa. Lembro. Nunca esqueci. Hoje eu entendo que você nunca quis me diminuir. Só queria que eu me visse inteira. Renato assentiu com o olhar calmo. E você conseguiu. Hoje você é mais do que eu imaginava. Ela olhou em volta. Respirou fundo. A gente não é o mesmo de antes, Renato. Mas o que a gente tem agora é mais forte, mais real. Porque não é feito de promessa. É feito de escolha. Ambos se calaram não por falta de palavras, mas por abundância de sentido. E ali, no meio do barulho de vozes e sons, fizeram um silêncio bonito. Um silêncio que dizia, eu estou aqui e você também. No palco improvisado, Dona Cida pegou o microfone. Boa tarde, meu povo. Hoje a gente não está inaugurando só um espaço físico. A gente está inaugurando um modo de viver. Um jeito de lembrar que todo mundo tem o que ensinar e o que aprender. Que ninguém cresce sozinho. Que raiz também é abraço, aplausos. Renato foi chamado para falar. Agradeceu, disse pouco, como sempre. Mas cada palavra tinha peso. Esse lugar só existe porque muita gente acreditou. E porque uma pessoa, um dia, escolheu voltar. E ficar. Larissa, essa parte aqui também tem teu nome. Ela foi pega de surpresa. Subiu tímida, com as palmas das mãos suadas e o coração disparado. Eu não vim aqui fazer discurso. Só dizer que, às vezes, a gente precisa se perder para entender o caminho de volta. E quando a gente volta, descobre que o que parecia pequeno era exatamente o que fazia falta. Mais aplausos. Ao descer, encontrou Renato perto da estufa recém-montada. E agora? Ele perguntou. Agora a gente segue. Um dia de cada vez. Um projeto de cada vez. Um cuidado de cada vez. E juntos? Se for escolha sua também. Sim, juntos. Renato não respondeu com palavras. Apenas segurou a mão dela com firmeza. Enquanto o sol descia devagar sobre os telhados da Zona Norte, Larissa sentiu algo florescer por dentro. Não era paixão urgente nem euforia cega. Era paz. Era um sentimento de que tudo o que viveu, os erros, a perda, o reencontro, fez sentido. Ela não era mais a mesma. Ele também não. E aquilo era o mais bonito. Porque a vida verdadeira não se constrói com contos perfeitos, mas com raízes profundas. Daquelas que seguram firme mesmo quando a tempestade vem. E antes que este vídeo termine, se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de algum jeito. Então se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Histórias reais, emocionantes, que mostram que o amor, o recomeço e a coragem vivem nos detalhes. E aproveita, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. É o próximo capítulo de transformação que você precisa assistir. Até lá.